Fala aí pessoal, tudo bom? A gente já viu como é que a função printf funciona, né, nos vídeos anteriores, mas vamos dar uma passada rápida em tudo que ela pode oferecer, porque a gente vai usar ela muito e seria interessante a gente conhecer até onde ela pode chegar. Esse vídeo vai ser bem rapidinho, é só pra gente entender tudo que ela pode fazer, beleza? Então, vamos aqui pro código, eu já preparei algumas funções aqui. Então, a gente viu que essa função, o printf, ela tem marcadores, né? Então ela tem a gente traz ela aqui em cima, né, desse stdio, então a gente faz a inclusão dessa biblioteca, se lembra? Nesse cabeçalho, e a biblioteca printf ela tá aqui dentro. E ela serve para imprimir alguma coisa aqui no terminal, aqui na nossa tela, né? Nosso output aqui, que é o terminal. Então, eu coloquei aqui diferentes marcadores para a gente dar uma olhada. Os principais, eles estão aqui. E depois a gente vai ter uma tabela com todos. Então, eu tenho aqui um número inteiro, beleza? Pode ser negativo, pode ser positivo. Eu tenho um número fracionário, eu tenho um caractere sozinho, eu tenho uma string. Você lembra que eu comentei que uma string ela é uma sequência de caracteres? Então eu tenho aqui uma string. Eu tenho um inteiro com sinal, só pra gente ver aqui. E aqui eu tenho outro exemplo aqui embaixo para mostrar a diferença do porcentagem D e do porcentagem I. Mas beleza, vamos lá. Os principais que a gente vai usar vai ser o porcentagem F, tá? Aqui na verdade até o porcentagem D. Porcentagem D ele vai te permitir imprimir ou receber, você lembra que o scanf também usa isso, ou receber um número inteiro, tá? Então qualquer número que não seja fracionário, número inteiro. O porcentagem F ele te permite um número fracionário, é o de float, né? Ou se quiser colocar até fracionário na cabeça por causa do F, pode ajudar também. Mas esse F é de float, né? E ele permite um float ou um double. Mas lembra que o double é um float maior, né? É um número que permite mais. Um porcentagem C, ele te permite tu receber ou imprimir um caractere. E o porcentagem S te permite receber ou imprimir uma string. Beleza? Então, os principais que a gente vai usar é esse. E a gente tem um aqui que estava escrito aqui, que eu vou mostrar que não vai ter muita diferença, que é o porcentagem I, que ele serve de inteiro também, para imprimir o número inteiro. E aqui qual é a diferença entre esses dois? A diferença é que o I, ele imprime o número inteiro em qualquer base. Você lembra, quem não está ligado em questão de base 10, base 16, base 8, eu tenho meus vídeos ali sobre conversão de bases, explicando o que são as bases numéricas. Depois dá uma olhada se vocês quiserem, mas o I, ele imprime um número e ele identifica a base automaticamente. Então eu posso escrever um número em hexadecimal, no scanf eu posso colocar a porcentagem I e pedir um número hexadecimal e a gente vai receber normalmente, ele vai identificar essa base. O porcentagem D, ele é D de base decimal, base 10. Então ele aceita e imprime números na base 10. Então, normalmente, quando a gente está usando, se a gente não quiser imprimir um hexadecimal, ou não quiser imprimir um octal, sei lá, a gente vai usar o D, que são casos raros de que a gente imprimir esses outros números, né? E tem marcadores específicos se a gente quiser imprimir um hexadecimal, quiser imprimir um octal. O I, ele é usado realmente se tu quiser ter uma flexibilidade, tipo, o usuário coloque e entre com um número em qualquer base que você queira. E aí ele vai tentar identificar ali a base. Tu usa porcentagem I que vai tentar identificar a base. Tá? É só esse caso específico. Normalmente a gente usa o D porque ele firma que a base é 10. Então, deu até um exemplo aqui, ó. Aqui eu estou imprimindo esse número 1 que eu estou pegando do usuário, né, ele digita, e eu estou imprimindo com porcentagem D aqui embaixo. Depois eu estou pedindo para ele digitar um segundo número em qualquer base e pegando com porcentagem I e imprimindo o porcentagem I aqui, na verdade. Quer dizer, estou imprimindo em base decimal para vocês verem. Mas o usuário aqui ele vai conseguir pegar em qualquer base, então vou poder colocar um número hexadecimal aqui e ele vai imprimir em base decimal. Beleza? Então vamos rodar aqui só para a gente ver como é que vai ficar. Vamos compilar. Opa, compilei o código errado. Vamos compilar o print, né? Esse código, print C. Ok. Vamos rodar agora ele. Legal. Primeiro, aqui em cima, ele imprimiu, ó, o porcentagem D e o porcentagem I,
eles dois imprimiram esse inteiro aqui, que é 10. Porcentagem que imprimiram 10. Beleza, tudo certinho, parecem iguais à primeira vista. O fracionário aqui imprimiu 10,5. Beleza? O porcentagem C imprimiu o caractere, que é o A, imprimiu A, e o da string imprimiu a string aqui, hello world. Beleza? Aí ele me pediu para colocar um número qualquer decimal, vamos colocar aqui 50. E aqui ele pediu para colocar um de qualquer base. Então vamos colocar em um base hexadecimal. 0x1A. Quando eu rodar, você digitou 26. Isso aqui é 26 em hexadecimal, que eu pedi aqui em hexadecimal. Ele identificou que isso aqui é um hexa e me imprimiu em decimal porque eu coloquei porcentagem D. Então ele me imprimiu em decimal, mostrou aqui o 26. Tá? Então essa é a diferença do D e do I, do porcentagem D e porcentagem I. Normalmente a gente usa só porcentagem D, a não ser que a gente queira muita coisa específica. Beleza? Aqui embaixo, ó, o printf ele tem muitos modificadores, mas tem uma gama enorme. A gente usa uma quantidade normalmente pequena, mas ele tem uma gama enorme. Então eu organizei aqui os principais que a gente usa, né? Então o de string que a gente usou, o inteiro, o decimal, né? O caractere, o float, e esse LI que é um modificador que eu já vou mostrar. Isso daqui na verdade não é tão usado não. Ele é igual ao inteiro, só que o long int, vocês se lembram o modificador de long, né? É um inteiro que cabe mais números. Beleza. Então aqui tem os que a gente usa para imprimir números inteiros. Aí eu posso imprimir inteiro com sinal, sem sinal, se eu quiser ignorar. Ó, aqui, ó, para imprimir em octal. Aí para imprimir em hexadecimal, ó, hexadecimal minúsculo ou maiúsculo. Então eu tenho modificadores específicos para pedir, no caso do scanf, eu imprimir hexadecimal ou octal. Já o I, ele é flexível, né, a porcentagem I, ele meio que tenta identificar ali quando o usuário digita. É claro que se tu digitar 16, 16, ele vai identificar como base decimal, mas aí tu vai dizer, não, esse 16 era hexadecimal. O porcentagem não vai saber, né? Enfim, ele tenta identificar, né? Esse é o ponto. Aí eu tenho aqui para identificar e imprimir números fracionários ou pontos flutuantes, né? Então o ponto F, que é o clássico. Eu tenho o E, que ele imprime notação científica, né? Que, por exemplo, 1,23 elevado a 2 aqui. Então é o exponencial, né? Aí eu tenho aqui notação científica com E maiúsculo. Eu tenho o G automático, ele vai usar qual número é menor. Então, em vez de ele imprimir, sei lá, 100 milhões,32, ele vai usar 10. 130 e pouco vezes 10 elevado a não sei das quantas, alguma coisa assim. Ele vai ver entre a notação científica e o float é menor e vai usar o mais curto. E esse aqui, o G maiúsculo, também é a mesma coisa, só que ele vai usar o exponencial, o Ezinho maiúsculo, né? Aqui tem os modificadores de string, de caracteres, né? São só aqueles dois mesmo, o caractere e o string, o C e o S, beleza? Tem o de ponteiros, que mostra endereço de ponteiro, sem endereço na memória, a gente vai ver mais à frente, beleza? Eu tenho o próprio, se eu colocar duas vezes a porcentagem, ele imprime a própria porcentagem, né? Se eu quiser imprimir o caractere a porcentagem, eu quero escrever 25%, preciso colocar duas porcentagens, ele imprime só uma, no caso. Aqui eles têm esse porcentagem N, que na verdade ele vai te mostrar o número de caracteres que tu imprimiu com printf. Então, quando eu escrevo uma frase, coloco um porcentagem N, ele vai me dar o número de caracteres que foram colocados nessa frase antes. E aqui eu tenho um modificador de tamanho. E aqui que entra esse L que a gente viu, o LI ali em cima, na verdade, né? Até sumiu daqui. Porcentagem LI. Que eles eles vão modificar o tamanho da variável. Então você lembra que a gente comentou que o inteiro ele tem um tamanho na memória. Ele tem a sua gavetinha na memória que é reservado para colocar aquele número. Só que ele estoura, aquela gaveta enche. Então eu posso dar um L para dizer, ó, reserva uma gaveta maior aí para tu imprimir. Tá? Esse meu número é muito grande, eu preciso que tu tenha uma gaveta maior para tu imprimir na tela. Ou para pegar, né, nos casos do scanf. Então aqui é um long inteiro que não vai ser na base 10, né? Por isso que é o D. O D de decimal, de base 10, né?
Aqui é um long, é tipo assim, coloca uma gaveta maior ainda. Aqui é a mesma coisa, só que o long float, né, com F. Aqui o long double, no caso. Ou seja, o double é maior que o float, né, essa é a ideia. Então isso aqui é tipo assim, o double, na verdade o LF aqui, na verdade já é o double, né, que o double ele é maior que o float. Esse aqui é um long double, é maior que o double. Ou seja, o float não tem espaço para guardar, a gaveta do float não funciona. Me vê uma maior, ela é o double. Não dá o suficiente, me vê uma maior ainda, que é o o LF aqui que dá o long double. Esse LI é a mesma coisa que o LD, né? O I e o D eles são intercambiáveis, mas a mesma ideia, ele vai tentar, ele vai reservar uma gaveta grande, maior do que o inteiro, só que ele vai tentar converter ele a base para que ele achar mais apropriado. Então, é isso aqui. Tem outros modificadores, tá? Mas aí a gente vai começar a entrar em um buraco muito fundo, mas na documentação do printf tem tudo isso. Os principais que a gente vai usar para a vida normalmente vão ser esses aqui, esses iniciais, tá? E eu vou deixar esses códigos aqui, eles sempre vão estar no meu GitHub, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês acessarem a pasta com todos eles, mas aí fica de referência todos esses aqui. Na dúvida, é só digitar no Google documentação printf e aí vai encontrar uma lista de todos esses modificadores que existem para imprimir e para pegar com scanf também. Beleza? Esse aqui já é mais que suficiente para a gente conseguir usar em 99% dos casos. Beleza, galera? Valeu e até a próxima.